pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de leitura e produção de texto. Então, deu um probleminha aqui no computador da teacher, travou, mas nós vamos conseguir. Vamos lá então, pessoal. Atividade de leitura e produção de texto, 7º ano da semana de 22 a 26 de março, tá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu queria que vocês guardassem isso daqui, ó. Espero que vocês aproveitem ao máximo essa oportunidade maravilhosa que é o estudo, pois é a partir dele que muitas portas se abrem. E é verdade, pessoal. Quem tem estudo, tem tudo. Tem todas as portas e janelas da vida abertas para um futuro grandioso. Na semana passada, vocês estudaram o gênero conto, o conto A Orelha de Van Gogh. E o que é o conto? Conto é um gênero de base narrativa. Opa, o que significa isso, professora? Significa que nós vamos ter um narrador, que é quem vai contar a história, que pode ser em primeira ou terceira pessoa, certo? Personagens, que é quem participa da história, nós podemos ter um protagonista, um antagonista, tá? Os principais, os secundários. Nós teremos um tempo, quando a história se passa, no presente, no passado ou no futuro, e um espaço, que é o lugar onde a ação ocorre, tá? Centrado em apenas um conflito. Então, o que é isso, um conflito, professora? É uma briga, é um momento de tensão que vai mudar a vida dos personagens, e apenas um. Nós não vamos ter várias histórias, várias brigas ali acontecendo, nós teremos apenas uma, e essa vai ser responsável por toda a história, por todo o conflito. Dessa história, desse conflito, vai surgir um clímax, que é o auge da tensão, é o momento em que eles mais vão estar assim, nervosos, mais vão querer brigar, como se fosse querer brigar mesmo, chegando assim, um puxando o cabelo do outro, dando uns tapinhas no outro, tá? Isso nós chamamos de clímax. Depois, então guardem isso. Para ser um texto narrativo, tem de ter um conflito e um clímax, mas ela precisa começar, não é? Então, nós vamos ter uma situação inicial, apresentando primeiramente, tá? Do que vai acontecer, com quem vai acontecer, quando, onde, certo? Chamando-se a apresentação dos fatos. E, por fim, nós teremos um desfecho, que é a solução do conflito. Esse desfecho pode ser cômico, engraçado, trágico, tá? O que vocês preferirem. Mas significa que aqui, no meu desfecho, eu nunca posso falar que a situação vai voltar a ser igual na inicial, porque normalmente a vida de algum personagem muda, se transforma. Então, o desfecho não retoma a paz, não retoma a situação inicial, tá? Então, só guardando, qual que é a estrutura do conto? Então, o conto ele vai ter que ter, vou colocar aqui para vocês, uma situação inicial, tá? Depois, ele vai ter que ter um conflito, depois um clímax, e o desfecho. Essas aqui são as 4 partes que um conto tem de ter, tá? Na situação inicial, nós vamos apresentar o narrador, que é quem vai contar a história, os personagens, quem vai participar, o tempo, quando vai acontecer, nós vamos apresentar o lugar onde vai acontecer e o enredo, que é o que vai acontecer, o que vai acontecer nessa história, tá? Depois vocês têm que criar um conflito, depois um clímax e um desfecho. Então, olha que engraçado, vocês podem criar uma história com 4 parágrafos. No primeiro, vocês vão colocar a apresentação dos fatos, depois vocês no segundo, um conflito, depois no terceiro, um clímax, e por último, vocês podem fazer o desfecho. Então, guardem isso, vocês já podem criar uma historinha com 4 parágrafos no mínimo, tá? E por último, vocês darem o título, certo? É isso que eu gostaria que vocês aprendessem sobre a estrutura do conto, que é como vocês têm de criar um. Depois vocês vão responder rápido. Quais são os elementos essenciais dos textos narrativos? O que todo texto precisa ter para ser considerado narrativo? Pode olhar aqui nesse trechinho. O gênero conto possui quais partes estruturais? Foi isso que eu falei para vocês, expliquei aqui e já apaguei. E vocês vão ter que dizer em que consiste cada uma delas, o que cada uma tem de ter. É possível afirmar que o gênero conto sempre segue o padrão informal da linguagem? Vocês vão ter que dizer se sim ou não e dizer qual é o modo que ele tem de seguir, tá? Depois aqui eu tenho um exercício de fixação sobre os elementos estruturais do conto. Coloquei um pequeno texto, tá bom, para vocês aqui. Ele tem só 3 parágrafos, então o conflito e o clímax vão estar aqui no segundo parágrafo, certo? Depois nós temos uma situação inicial e um desfecho.
Aprendemos que personagens são aqueles que praticam ações. O que significa isso? Se eu apenas dizer o nome da pessoa e não participar, não houver participação, não houver ação, eu não posso considerar personagem, certo? Para ser personagem, tem de praticar ação. E não precisa ser só um ser humano que pratica ação. Pode ser um animal, pode ser um objeto, desde que pratique ação dentro da narrativa. Vocês vão ter que identificar quem são os personagens envolvidos na trama, quem praticou ação nessa historinha. 2. Narrador é uma voz criada pelo autor para nos contar o que os personagens fazem ou pensam, podendo ser em primeira pessoa. Em primeira pessoa, ele vai contar e participar da história. Em terceira pessoa, ele vai apenas contar a história. Sendo assim, vocês vão ler com calma o texto e dizer se ele foi feito em primeira ou terceira pessoa. Se o narrador contou e participou, primeira. Se ele apenas contou, terceira pessoa. Depois vocês vão ter que dizer para mim se é correto afirmar que o narrador é Carlos Drummond de Andrade. Então, vocês vão procurar aqui no texto quem é o Carlos Drummond. Opa, achei aqui embaixo quem é o Carlos Drummond. E identificar se ele é o narrador do texto, certo? E vão justificar a resposta de vocês também. C. O tempo da narrativa pode ser cronológico, que é o tempo do relógio, que passa em dias, horas, meses, tá? Depois psicológico, que é o tempo que nós chamamos da recordação, que é quando os personagens ficam relembrando ações passadas. Vocês vão ter que dizer para mim se o tempo desse texto é cronológico, ele correu na ordem natural dos fatos em que foram acontecendo, ou se o personagem relembrou um fato e ficou contando na história. D. O espaço nos textos narrativos diz respeito ao lugar em que as ações se desenvolvem. Identifique o espaço no texto em estudo. Vocês vão ter que procurar em que lugar as ações se passaram, tá? 3. Após ler novamente o texto, identifique os parágrafos correspondentes aos seguintes elementos: situação inicial e desfecho. Que parágrafo corresponde à situação inicial? Qual parágrafo corresponde ao desfecho? Então, vocês vão contar os parágrafos e identificar cada um deles. 4. Identifique a frase que introduz o conflito. Que frase que vai mudar a vida dos personagens? Que fato vai mudar a história? Tá? Vai causar uma mudança ali na história. Vocês vão ter que identificar qual é essa frase. Depois vocês têm uma prática textual. Vocês vão produzir um conto. Vocês leram o conto A Orelha de Van Gogh na semana passada, na aula de produção de texto. Nesta semana, vocês vão, a partir do texto A Orelha de Van Gogh, que foi visto na aula de leitura e produção da semana passada, o narrador conta uma história da qual participa, então ele é em primeira pessoa. Agora é sua vez de escrever um conto no qual o narrador seja também personagem. Então ele vai contar e vai participar. Aqui ele apenas conta uma história, então aqui ele vai contar e participar. Na sua versão, no entanto, o personagem narrador deverá ser o credor, O personagem narrador é quem vai ser o credor implacável e não mais o filho do dono do armazém, certo? Desse modo, o leitor conhecerá os fatos narrados pelo olhar dos dois personagens, ou seja, por outra perspectiva. Então, agora vocês vão narrar como sendo o credor implacável. As questões a seguir podem ajudá-los a elaborar a narrativa, já que o desafio dessa história é imaginar o que se passou com as personagens no encontro e depois deles sob o ponto de vista do credor. Você pode respondê-las oralmente, certo? Não precisa responder de forma escrita, pode ser oralmente. Se preferir, pode ser escrita também, tá? Então, o que pode ter ocorrido enquanto o pai esteve na casa do credor? Usem a imaginação. Como o pai foi recebido e apresentou a proposta? C. Qual terá sido a reação do credor diante do oferecimento da orelha como pagamento da dívida? Que sentimentos e pensamentos essa oferta provocou nessa personagem? Em qual momento o credor percebeu que tudo era um plano do pai? E havia mais alguém na casa do credor? Essa personagem participou da conversa ou da sequência dos acontecimentos? Então, vocês podem responder essas perguntas oralmente, tá? Ou de forma escrita para facilitar para vocês. Que vocês preferirem e colocar essas informações no texto de vocês. Depois vocês vão organizar, lembra? Vocês podem escrever 4 parágrafos. Primeira, situação inicial, o que aconteceu, quando aconteceu, com quem, onde, tá? Depois vocês vão criar o conflito. Agora vocês vão fazer a historinha em que o personagem narrador é o credor implacável. Depois vocês vão criar um clímax, que é o auge da tensão, o momento ali que eles vão brigar realmente, e um desfecho, que pode ser cômico, engraçado, o que vocês preferirem. Atenção! No conto A Orelha de Van Gogh, há um desfecho para a conversa entre o pai e o credor, que envolve a falsa orelha de Van Gogh sendo arremessada pelo credor através da janela.
O seu conto não precisa coincidir com esse desenlace, ou seja, vocês podem fazer um novo desfecho. Você pode contar ao leitor, por exemplo, o que aconteceu depois disso. Além de planejar os fatos e possíveis diálogos, defina brevemente o perfil do credor. Como vai ser esse credor? Porque agora ele é o personagem principal. O credor terá um nome? Qual vai ser o nome dele? Quais são as características físicas e emocionais desse personagem? Por que ele era considerado implacável? Ele era, assim, o máximo. Ele não gostava das outras pessoas, ele não tinha piedade. Porque ele era implacável. Como ele contará esse conflito? Como ele vai introduzir essa briga, essa tensão entre eles? Na narração, prevalecerá um tom emotivo ou mais distanciado? O que vocês acham? Mais próximo um do outro ou mais distanciado? Vocês podem responder também essas questões oralmente ou de forma escrita, o que vocês acharem melhor. Atenção 2. Ao escrever o seu texto, você terá de construir um perfil, desta vez do credor. Por isso, procure prestar atenção à função dos adjetivos como modificadores dos substantivos. Então, aqui, vocês vão ter que caracterizar, isso chama-se descrever. Vocês vão caracterizar o credor, além de implacável. Que outras características ele vai ter? Caprichem nos adjetivos, certo? Escreva o seu conto observando as indicações temporais, porque a gente tem que saber quando a história se passou. As descrições, tá? Das passagens precisam ser econômicas, resumidas e breves. Então, não se prendam muito à descrição, à caracterização. Apenas a descrição do credor é que vai ser importante. As outras podem ser bem breves e resumidas. Lembre-se de que a história, no foco narrativo, você em primeira pessoa. Vocês vão ser o credor contando a história, certo? Depois vocês vão usar, depois de escrito, vocês vão usar essas perguntas aqui para orientar, para ver se vocês fizeram certo ou não, tá? Depois de escrito, vocês vão procurar se o credor é o narrador e personagem da história. Se sim, beleza, continua. O leitor consegue compreender bem o perfil do credor? O conto se organiza em torno de um conflito? Tem de ter um conflito, pessoal, porque senão não é conto, certo? O texto mantém a harmonia entre as partes internas sem se tornar repetitivo? Cuidado com repetições, pessoal. Isso aqui torna um texto muito ruim de ser lido, tá? Evitem-nas ao máximo que vocês puderem. Troquem por outras palavras nós chamamos de sinônimos. O título escolhido é tão impactante quanto ao conto? Quanto ao título, pessoal, lembre-se, é sempre a última coisa a ser colocada, porque eles têm de estar de acordo com todo o conteúdo do texto. E, por último, o conto mantém o interesse do leitor até o desfecho? Uma boa história, ela prende a atenção do leitor, e é isso que vocês têm de fazer. O conto de vocês manteve a atenção até o final, ou vocês se perderam em algum momento, porque senão ele não foi atrativo, certo? Então, guardem isso. Primeiro respondam todas as atividades, depois vocês vão fazer a produção de texto com muita calma e atenção. Beijo a todos, uma ótima e abençoada semana. Qualquer dúvida, só me procurar.